paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa da Adna Goiabeiras. E antes de apresentar a minha convidada super especial para vocês, eu quero te lembrar que daqui a pouco, às 19 horas, vai iniciar a transmissão do segundo culto. Então, não saia daí. Acompanhe a entrevista e fique para receber também a sua bênção em forma de palavra diretamente para o seu coração. E hoje eu tenho aqui comigo uma mulher de Deus, empresária, mãe, esposa, médica, e que tem sido trabalhada aí na presença do Senhor há alguns anos para gerar um testemunho fortíssimo. Michele, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, né? A honra é toda minha, né? Estar aqui com você neste programa. Eu sei que vocês têm batalhado muito aí para gerar esses quadros que começaram há pouco tempo e que já está sendo sucesso, né? E que essas histórias que vocês trazem aqui são histórias que realmente inspiram, fazem com que pessoas queiram ser transformadas, né? Através dos testemunhos que aqui são dados. E eu estou muito feliz de poder participar Amém. deste Glória a momento. Deus. E hoje você vai compartilhar conosco o teu testemunho. Eu tenho certeza que foram muitas feridas abertas, que hoje, graças a Deus, são cicatrizes e que podem ser usadas para edificar outras pessoas que talvez estejam passando por algo parecido. Com certeza. Eu acho que eu não sei nem por onde começar, porque a minha vida, acho que desde o momento que eu nasci era um testemunho, né? Claro que tiveram momentos assim que me marcaram mais, os momentos que eu realmente tive um encontro profundo com Deus, porque uma coisa é a gente servir a Deus e a outra coisa é a gente ter encontros e experiências profundas com Deus. E que são a partir desses encontros, dessas experiências, que realmente nós somos transformados e que geram em nós uma fé que ela se torna inabalável. Então são nesses momentos que a gente realmente fala, poxa, eu posso dizer que hoje eu sou uma verdadeira cristã, porque antes eu era uma cristã de sentar no banco, como todos os outros que vinham aos cultos, participavam, mas eu não tinha experiência. E hoje eu falo, eu posso contar experiências que realmente marcaram a minha vida e que hoje fazem parte da minha fé, da minha transformação, do meu caráter, que Deus vem moldando, né? Que a gente vai sendo moldado com o tempo. E às vezes a gente nasce na igreja, é criado na igreja, mas não significa que o nosso encontro com Deus é a partir do momento que a gente nasceu. É Né? isso aí. Às vezes demora um pouquinho mais para algumas pessoas, e eu queria que você compartilhasse conosco isso. Como foi o seu encontro com Deus e quando começou a sua verdadeira jornada de fé? Eu nasci num lar cristão, né? Eu fui apresentada na igreja desde o momento que eu nasci. Meus pais, eles são cristãos. A minha mãe nasceu num lar cristão. Meu pai conheceu a Jesus quando ele conheceu a minha mãe. E a minha bisavó, que foi o começo de tudo isso na nossa família. A minha bisavó foi a primeira mulher da família a se converter. Ela foi uma das fundadoras do Círculo de Oração em Belém do Pará. Né, elas eram algumas amigas que se reuniam para orar, e ali elas tinham aquele grupo, e ali começou o círculo de oração. E até tem uma irmã que é bem conhecida, eu não lembro o nome dela agora, que ela é bem conhecida da Assembleia de Deus de lá, e minha bisavó fazia parte desse círculo junto com essa irmã, e ali elas começaram orando. E daí vem a minha avó, que ela também já nasceu no lar cristão, e ela foi uma mulher abençoada, e graças à oração da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, hoje eu falo que eu sou a quarta geração, que é a geração que está colhendo os frutos de todas essas orações e de todas essas etapas que essas mulheres da minha família decidiram servir a Deus, e como resposta de Deus às orações, hoje a nossa geração é a geração abençoada. Por isso a importância da gente servir a Deus, a gente ter um compromisso com Deus, porque quando Deus ele promete que nós vamos ser abençoados e as nossas gerações vão ser abençoadas, hoje eu sou o reflexo dessas orações, dessa geração que está sendo abençoada. E eu nasci nesse lar cristão, e quando eu era adolescente, eu participava de todas as atividades da igreja, eu fui uma adolescente que se firmou ali e participava dos ensaios. Eu lembro que eu pegava ônibus à tarde, que às vezes minha mãe não podia me levar, eu falava, mãe, me leva. Não, não posso levar. Aí eu pegava, ia de ônibus para a igreja, a gente morava no Cochipó, e a minha mãe congregava na Lixeira, que é onde ela congrega até hoje, na Assembleia de Deus. E eu ia, mesmo quando ela não podia, eu ia de ônibus, e foi assim que eu cresci. E nesse período eu orava, eu tinha uma fé, desde pequena eu tinha essa fé, e eu
cria, porque a minha avó, ela sempre me incentivava muito, meu avô, eles liam a Bíblia para mim antes de dormir, e meus pais também. E eu, quando eu fui crescendo, passando desse começo de adolescência, foi quando eu comecei a me desviar, eu já não queria mais acompanhar os cultos, eu comecei a querer sair, o que todo adolescente quer, né? Participar de festas. E aí foi quando eu fui me afastando dos caminhos de Deus. Assim, eu nunca deixei de ter a convicção de que Deus era o meu único e suficiente Salvador, mas eu não seguia os mandamentos, eu não seguia as práticas que Jesus falava. Olha, tem que estar santificado, tem que ter todo um comportamento para que você possa ser abençoado. E foi nesse período que eu me afastei de Deus, que eu me afastei da igreja, que eu comecei a sair, aí eu fui fazer cursinho fora, eu fui fazer cursinho em São Paulo, depois eu fui fazer faculdade fora do Brasil, eu comecei a faculdade de medicina em Cuba, e eu fiquei 2 anos em Cuba, e o período que eu tive ali também eu fiquei afastada, às vezes eu ia no culto, né, em Cuba, tinha o culto da Igreja Batista, eu tinha uma professora lá que ela me adotou, e ela sempre falava, Michele, você tem que ir para a igreja, você não pode ficar afastada. E ela sabia um pouquinho da minha história, né? E ela que me puxava para a igreja. Mas assim, eu não tinha aquele compromisso com Deus. Eu fiquei um tempo assim, sem ter esse compromisso com Deus. E isso tem consequências. Muitas. Deus nos perdoa. Sim. Deus, ele lança no mar do esquecimento. Mas tudo que a gente faz de errado, tudo que a gente planta, a gente colhe lá na frente. Então, hoje eu vejo assim que algumas decisões que eu tomei lá atrás, eu colhi, e eu colhi depois. E eu sei que Deus me perdoou, que ele esqueceu, que ele lançou no mar do esquecimento, mas tem as consequências do pecado, né? E o salário do pecado é a morte. Então, hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu não faria o que eu fiz, eu me arrependo, né? Eu falo, ai Deus, quanto tempo perdido, né? Eu poderia estar na tua casa, eu poderia ter seguido um outro caminho, mas, bom, Deus sabe de todas as coisas. Sim. E, graças a Deus, eu voltei, né, para os caminhos do Senhor. E quando eu voltei, eu acho que foi quando eu casei que eu tive, assim, uma decisão verdadeira de, falei, não, agora eu casei, mesmo eu estando toda errada, fora da igreja, Deus acabou concedendo os desejos do meu coração. Deus sabia que o meu maior sonho era ter uma família. Eu falo que eu nunca pedi dinheiro para Deus. Eu falo, Deus, eu nunca te pedi dinheiro, eu nunca te pedi posição social, eu nunca te pedi nada disso. A única coisa que eu pedia para Deus desde criança era que eu queria casar. E que eu queria ter um casamento igual dos meus pais, porque os meus pais, eles são um exemplo para mim, né? Eu falo que melhor do que a gente falar para as pessoas o que elas devem ser, a gente dá exemplo. Sim, e os meus pais são exemplos, né? Os meus pais, eu nunca vi meu pai e minha mãe brigarem, discutirem na minha vida. Eu tenho 44 anos, gente, fiz 44 anos agora. Eu nunca vi eles brigarem. Eles são assim, igual unha e cutícula. Eles não se desgrudam um minuto. E assim, tudo que eles fazem juntos. E assim, era o que eu mais admirava. Que hoje a gente vê que a maioria das famílias, elas são todas desestruturadas, né? Não tem as pessoas não têm uma base familiar, que é o que gera todas essas consequências que a gente vê de pessoas que são depressivas, pessoas que têm problemas de relacionamentos futuros porque não tiveram uma base sólida, um exemplo dentro de casa. E os meus pais sempre foram meu exemplo. Então, o meu sonho era isso, era eu casar, era eu ter meus filhos, eu queria ter 4 filhos, eu falava, e eu queria viajar 2 vezes por ano, porque era o que os meus pais faziam comigo. Então eu falava, Deus, eu só quero isso, eu só quero seguir esse caminho que os meus pais, né, me mostraram e me apresentaram. E assim, como eu tive uma base familiar muito forte, então, para mim isso era o básico, isso era normal, né? Então era isso que eu pedia para Deus. E aí, quando eu casei, que foi quando realmente eu voltei, né, para a igreja, que aí eu estava com a minha vida toda certinha, né, estava casada na igreja, porque eu, de imediato, eu não casei com meu marido, eu acabei que eu engravidei na época que eu estava fazendo faculdade, eu estava no último ano da faculdade, e aí eu falava, ai, Deus, está tudo errado, eu sei que está errado, mas eu quero pôr as coisas no lugar, e eu orava muito para Deus, né, para que eu pudesse reestruturar a minha vida e colocar tudo no altar, porque eu já estava sentindo falta, e eu falava, Deus, eu acho que é isso que falta para a minha vida ser 100% completa, porque até então Deus tinha permitido, Deus tinha
eu tinha feito a faculdade, que era o que eu queria, eu tinha casado, eu já estava para ter a minha primeira filha, então para mim estava tudo perfeito, né? E aquela semente lá dos pais plantada no coração estava dando algum fruto, porque trazia essa consciência, né? Consciência Isso, do pecado, a consciência de uma vida que não estava de acordo com a de vontade de acordo com a Deus. vontade de Deus, porque eu tava com uma pessoa que eu não estava casada e eu já tinha a minha primeira filha e não era isso que eu queria. Eu falei, não, eu quero pôr as coisas certinho, até por causa da minha filha, né? Da minha primeira filha. E aí foi quando eu casei e aí eu entrei em desespero que eu queria batizar. Até então eu não era batizada, e eu falava, Deus, eu preciso batizar, eu preciso batizar, eu preciso batizar, eu quero batizar, eu quero tomar a Santa Ceia. E aquele negócio foi fervilhando dentro de mim. E aí foi quando até foi o pastor Jorge Dantas que me batizou, né? E minha mãe ligou para ele e falou, olha, a Michele quer batizar e precisa batizar ela urgente. E eu falei, não vou esperar até o próximo batismo, vamos batizar na piscina mesmo, na minha mãe. E aí a gente marcou um dia à noite. E nessa época eu estava morando nos Estados Unidos, eu já tinha formado, né? E eu estava voltando para os Estados Unidos e eu queria, de todas as formas, antes de ir embora, ser batizada. E aí foi quando ele aceitou, né? Falou, não, tudo bem, vamos batizá-la. Então, antes dela viajar, eu acho que eu estava com 30 anos. Não, acho que foi menos. Gente, não, peraí, eu me perdi na data. Depois a gente lembra a data. Eu sei que eu me batizei. E aí eu falei para Deus, agora tá tudo certo. Falei, ai, Deus, graças a Deus, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Agora as coisas vão entrar no trilho, né? Vai dar tudo certo. Só que hoje, eu parando para refletir, eu falo, Deus, por que eu passei por tudo que eu passei? Eu imagino que foi justamente pelo aquilo que a gente falou, pelas minhas escolhas durante o período que eu fiquei fora da igreja. Deus, ele me abençoou? Abençoou. Deus, ele deixou que as coisas acontecessem? Deixou. Deixou porque eu sou obstinada, eu sou determinada, eu sempre quero fazer tudo, eu quero fazer as coisas darem certo. E Deus foi me deixando para ver até onde eu ia. E aí foi quando Deus falou, agora você está achando que está tudo bem, né? Então, peraí, agora nós vamos provar realmente se está tudo bem. Agora que você está na igreja, que a vida está bonitinha, que está tudo certo, nós vamos ver realmente se você me ama, né? E aí foi quando começou todas as provas que eu passei na minha vida, as provas mais difíceis, né? As provações que Deus colocou no meu caminho, que foi quando meu primeiro esposo, né, ficou doente. E aí ele tinha um câncer e ele começou a ficar muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí foi quando eu falei, Jesus, e agora, né, Jesus? Aí foi quando realmente a minha fé foi colocada em prova. Eu acho que foi a parte mais difícil da minha vida, foi eu ver que tudo aquilo que eu tinha realizado, conquistado, que eu tinha feito durante a minha vida estava indo embora e eu não conseguia resolver a situação, eu não conseguia segurar aquilo. E eu falava, Deus, você não vai tirar de mim aquilo que eu mais sonhei, que era o meu casamento. Mas assim, Deus sempre nos prova naquilo que está no nosso coração, para ver realmente se nós vamos deixar as coisas acontecerem ou se aquilo é o que domina o nosso coração. É como se fosse, eu falo, uma idolatria, né? Sim. Não sei, não é eu não sei se é esse o termo, mas eu penso que é assim, que é... Porque... É meio que aconteceu com Isaac e o pai dele, né, Abraão. Abraão foi provado porque era um filho da velhice. Geralmente o filho da velhice é muito querido, muito esperado. Então fica aquele filho preferido. Mas será que esse filho está ocupando o lugar de Deus na vida dele? Era isso aí. E aí Deus vai lá e dá uma mexidinha ali só para provar a fé mesmo. Só para te testar. E eu creio que foi isso que Deus fez comigo. Deus falou, então tá bom, já que você agora está achando que está tudo bem, então eu vou te provar. Né? Eu não perguntei para Deus se era isso que Deus queria para minha vida, eu não perguntei para Deus se era para eu ir embora morar fora, eu não perguntei para Deus, eu fui fazendo. E às vezes Deus deixa você fazendo, vai te dando a linha até a hora que Ele fala, tá, mas e o seu chamado? Eu te dou o livre-arbítrio de escolher, mas isso vai atrapalhar o chamado que eu tenho para a sua vida? Isso vai ocupar o seu coração? E você tem que fazer a obra. Eu tenho chamado, eu sabia que eu tinha um chamado e eu estava tão preocupada com as coisas da vida secular que eu fui deixando de lado a prioridade que é Deus, que é o ID, é o nosso propósito, né? Que nosso propósito nada mais é que dar exemplo de cristão e trazer pessoas através do nosso exemplo, através da nossa vida.
E aí, quando as coisas começaram a piorar, que ele começou a ficar muito ruim, eu entrei em piripaque. Aí eu comecei a brigar com Deus, eu fiquei revoltada. Aí eu falava, não acredito mais nesse Deus, porque Deus não faria isso comigo. Por que Deus está fazendo isso comigo? Só que no momento eu estava tão cega, né, que eu queria salvar aquela situação de todas as formas, que eu comecei a ficar revoltada. E eu lembro que eu falava para Deus assim, Deus, se todas as pessoas que eu conheço na igreja, todas não, né, a maioria, que foram curadas, quantos cultos eu fui e eu vi Deus usando, às vezes meu pai, ou às vezes usando um outro pastor para curar pessoas, eu falava, Deus, por que o Senhor não cura o meu esposo? E aí começaram os questionamentos, né, até onde Deus me amava realmente para ele estar fazendo aquilo comigo. E aí eu fiquei muito brava com Deus. Eu lembro que eu fui num culto em São Paulo. Nessa época, esse meu esposo estava internado no hospital. E ela me ligou e falou assim, Mi, eu estou indo num culto e tem um pastor que Deus usa muito ele lá na cura, na revelação. Vamos nesse culto, vamos sair daí um pouco. E eu falava, eu não vou para a igreja. Eu não quero saber de igreja. Eu tô com raiva, porque Deus não faz as coisas na minha vida. Parece que tudo quando vai dar certo, aí começa o negócio de escambar de novo. Agora que eu tô toda certinha, as coisas estão tudo errado na minha vida. E aí ela falou assim, não, Mi, mas vamos lá, a gente pede para o pastor orar. Eu falei, eu não quero pedir para pastor nenhum orar por mim. Não quero. Se eu for com você, Deus vai ter que falar comigo no meio da multidão. E naquele dia, naquele culto, tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas naquele culto. A igreja lá era gigante, era uma igreja em São Caetano do Sul. E aí o culto em si, Deus falou muito comigo e eu estava já satisfeita. Eu falei, Deus, obrigada, me perdoa porque eu estou brava, me perdoa. Mas eu sou humana, né? E às vezes a gente erra, a gente fica revoltado porque a gente é humano, mas eu queria te pedir perdão. E aí, quando o culto encerrou, porque o pastor terminou a pregação, ele começou a chamar as pessoas que estavam na nave da igreja e começou a profetizar para algumas pessoas. E eu lembro que era um dia que estava frio, eu estava com um casaco assim meio lilás, aí ele apontou para mim e falou, é você que está com um casaco lilás. Aí eu olhei e falei assim, eu? Aí ele, a gente sempre faz isso, né? Eu? Aí você mesma, levanta aí. Aí eu fiquei olhando assim, falei, o que esse pastor ainda vai falar comigo, né? Aí eu falei, mais uma profecia, para quê? Se Deus não cura nem meu marido que está lá naquele hospital. Aí eu levantei e ele falou bem assim para mim, Deus me mostra que você está orando já faz um tempo por uma pessoa que está enferma. E essa pessoa está lá no hospital, neste momento. E Deus manda falar para você, para mostrar para você que Ele é Deus, Ele está tocando nos ossos dessa pessoa, está trocando o sangue. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar, porque ele tinha leucemia, né? E sim, leucemia é osso trocando o sangue. Eu comecei a chorar e eu falei assim, meu Deus, meu Deus. Deus curou meu marido, Deus curou meu marido, Deus curou meu marido. E eu saí de lá radiante. E aí eu sei que eu lembro que a gente chegou no hospital. Ele estava no momento que estava acontecendo tudo isso, essa minha amiga que estava do meu lado começou a mandar mensagem para ele. Meu amigo, Deus está te curando neste momento. Deus está aqui na igreja falando que está te curando. Creia, receba aí a cura. Tarará. Aí eu sei que nós saímos do culto, eu e ela super felizes. Falei, gente, era o milagre que eu pedi para Deus, né? Sim. Eu falei, Deus não faz, aí ó, Deus está me provando mais uma vez que Ele faz. E aí eu sei que quando eu cheguei lá, ele estava chorando. Aí nós chegamos e perguntamos, mas por que você está chorando? Aí ele falou assim, porque 5 minutos antes de vocês me mandarem essa mensagem, eu comecei a gritar aqui dentro, porque eu estava dormindo e eu senti como se alguém tivesse enfiado uma coisa nas minhas costas e arrancado um negócio lá de dentro. E eu achei que as enfermeiras ou os médicos tinham vindo fazer procedimento e não me avisaram, e eu estava dormindo. E aí eu comecei a gritar, as enfermeiras entraram aqui e falaram, não, ninguém entrou no quarto do senhor, ninguém entrou. E passou 5 minutos, vocês me mandaram essa mensagem. Aí a gente, olha, Deus te curou, recebe a cura, aceita o milagre, tarará. Enfim. Eu sei que no dia seguinte, as plaquetas dele, que eram assim, 5.000, a plaqueta era de 150 mil a 300 mil, estava em 5.000. A plaqueta Nossa. Subiu assim, ó. Aí eu sou médica, né? Sim. E eu já comecei a olhar os exames, falei, Jesus já fez o milagre.
Aí eu fiquei tão feliz, e eu falei, Jesus, obrigada, obrigada, obrigada. E para mim, eu já ia embora, a minha vida estava resolvida, era o milagre da minha vida, né? Deus tinha atendido as minhas orações mais uma vez, por misericórdia, por graça, não por merecimento, né? E eu sei que a gente saiu dali, passaram-se 30 dias, os exames dele só melhoraram, melhoraram, melhoraram. E quando deu mais ou menos 40 dias que ele precisava voltar no retorno do médico dele, do oncologista, ele falou bem assim para mim: olha, Michele, meus exames estão ótimos, então eu vou continuar a quimioterapia porque está dando certo. Menina, aquilo foi como se ele pegasse uma faca e enfiasse no meu coração assim, ó, e eu escutei aquilo, eu falei, oi? Você tem noção do que você está me falando? Tenho. Eu falei, você vai continuar a quimioterapia? Vou. Eu falei, mas e o milagre? Não, mas é por causa do remédio. Eu falei, não. É Deus que fez na sua vida, é um milagre que Deus fez. E ele era uma pessoa muito dura de coração. Ele não tinha uma base cristã e eu vinha lutando com ele. Ele não era cristão quando eu casei com ele. Então, você sabe que quando a gente casa com uma pessoa que não é cristã, tem um jugo, né, desigual. E eu lutava muito para ele entender o que é o amor de Deus, para ele aceitar Jesus. Mas, assim, ele... acho que por causa da doença ele ficou com raiva, porque no começo ele até ia na igreja, depois ele foi ficando com raiva porque ele viu que ele estava morrendo. E aí quando ele foi curado, eu falei, bom, agora ele vai se converter, nós vamos para a igreja, nós vamos congregar e Deus vai fazer a obra, e agora eu vou conseguir fazer a obra que Deus tanto quer que eu faça. Porque eu achava que era aquilo que Deus tinha para mim. E aí ele pegou, voltou para o hospital, fez a químio, e depois daquilo, 3 meses depois ele faleceu. E aí ele foi só piorando, piorando. Ele foi ladeira abaixo, porque assim, ele rejeitou o milagre de Jesus para a vida dele, né? E eu chorava muito, porque eu falava, Deus, não estou entendendo nada. Aí depois eu quis voltar naquela igreja. Aí eu falava para minha amiga, agora eu quero voltar lá. Aí eu falei para o pastor, pastor, eu vim aqui num dia de desespero. E aconteceu isso, 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 e eu não estou entendendo. Não estou entendendo o que está acontecendo. Aí ele falou assim para mim, olha, Deus mandou eu te falar isso aqui, ó. É a última chance que Deus vai dar para ele. É a última. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí ele falou, você entendeu o que eu te falei? Que se ele não entrar pelo caminho, Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai arrancar ele da sua vida. Ele não vai parar a obra que Deus tem para você. Aí ele falou assim, você entendeu o que eu te falei? Aí ele falou com essas palavras, ele vai morrer se ele não entrar pelo caminho. E ele realmente, ele não aceitou o milagre, ele não recebeu a bênção. E depois Deus falava assim no meu coração, eu fiz por amor a você. Para te provar que eu sou o Deus que cura quando eu quero. Mas, infelizmente, ele não quis entrar. Deus estava ouvindo o seu clamor, né? Sua oração. Você tão revoltada, desesperada, e o Senhor estava te ouvindo. Foi uma forma dele te mostrar. Até porque quando toca nas costas dele, né? É medula, né? Ele era uma leucemia. E tudo, o testemunho foi assim, foi tão claro. Para mim, estava tudo tão claro. Eu ligava para minha mãe chorando. Eu falava, mãe, esse homem ele é muito duro, porque ele não quer aceitar o milagre. Aí minha mãe falava, Michele, a decisão é dele, você não pode fazer nada, Deus está tratando com ele, Deus por amor a ele, por amor a você, fez tudo isso por ele, para que ele pudesse conhecer o amor de Jesus, para que você fosse um instrumento de Jesus na vida dele, mas a decisão é dele, não é nossa. E aquilo foi assim, me consumindo. E aí depois, quando ele faleceu, foi o dia mais difícil da minha vida. Você perguntou qual foi a experiência mais difícil da sua vida, eu acho que é você ver alguém, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas é ver alguém que você gosta, morto, e você não poder fazer nada, e você vê aquela pessoa ali esticada, e você fala, acabou, e você fala assim, não posso fazer nada, não tenho como fazer. Então, acho que foi assim, a experiência mais profunda que eu tive com Deus, porque a gente aceitar que a morte de alguém, às vezes, não é uma punição de Deus, mas é um processo que você tem que passar para um amadurecimento na sua vida, para que você possa levar uma mensagem para outras pessoas. Hoje eu posso falar com outras mulheres que passam pela mesma situação, que perderam um esposo, que perderam um ente querido. E eu acho que essa foi a missão que Deus colocou na minha vida, né? E
E não para por aí, porque depois que ele faleceu, aí vieram outros problemas, né? Porque quando você tem uma família e a estrutura da família, a base da família que era ele, vai embora e tem todo um desarranjo até você pôr tudo no lugar. São os filhos que passam por um período de revolta, que eu passei com a minha filha mais velha, que foi muito difícil para mim. E assim, eu não sei nem se ela vai ficar brava, mas de eu falar isso, mas um dia ela estava tão revoltada, ela tinha 7 anos. Ela estava tão revoltada que ela falou assim para minha mãe: vovó, você tem uma arma na sua bolsa? Aí minha mãe olhou para ela e falou assim: Maria Luísa, por que você está falando isso, minha filha? Não, vovó, porque eu dou um tiro na minha cabeça e passa tudo que eu estou sentindo. Deus. Então foi assim. Acho que esse foi o mais doído para mim. É eu ver tudo acontecer e eu não poder proteger as minhas filhas do sofrimento que elas passaram. Às vezes eu perguntava: Deus, foi pelas minhas escolhas? Porque eu não queria que as minhas filhas sofressem por uma escolha que eu fiz lá atrás. Então, por isso que eu falo que a gente tem que pensar muito nas escolhas que a gente faz, porque tudo isso traz consequências futuras para a sua geração futura. Então, a minha bisavó foi um exemplo, a minha avó foi um exemplo, a minha mãe foi um exemplo, e eu preciso ser um exemplo para as minhas filhas, para as minhas gerações que vêm, para as minhas netas, para as minhas bisnetas. Então, hoje eu falo: Deus, eu me arrependo tanto, tanto, tanto das decisões erradas que eu tomei, que se eu pudesse voltar lá atrás, eu queria corrigir. E Deus às vezes fala para mim: não, essas são as experiências que você teve, eu permiti. Então agora tem que enfrentar e vamos superar e vamos passar por isso. Mas se eu pudesse aconselhar alguém que está me ouvindo aqui hoje, eu falaria: olha, não afasta de Jesus, não larga dos pés de Jesus, porque Deus ele vai te perdoar, mas você vai colher aquilo que você plantou. Então, faz parte. Mas não é fácil. E aí eu sei que depois que ele faleceu, aí a gente passou por outros problemas, que foi o que eu te falei, que aí vieram mais algumas provas. Mas assim, às vezes eu falo, as pessoas falam: meu Deus, tanta prova, né? A gente passa por ser cristão, é passar por tanta prova. Eu falo: mas Jesus fala: tem bom ânimo, né? Eu venci, então a gente vence também. Mas em tudo isso, Deus também traz o refrigério, traz o alívio. E o que é mais lindo hoje, quando eu olho a minha história, é que Deus nunca me deixou. Deus nunca me deixou no escuro. Sempre Deus usou alguém para falar comigo. Olha, vai acontecer isso. Deus está falando para você que vai ser assim. Te prepara. Olha, vai acontecer isso. Se prepara. Então, quando ele faleceu, Deus falou para mim. Usou uma pessoa. Eu tinha uma irmã, olha que bonitinha. Ela é do Ceará. Ela mora numa cidade do interior lá, eu não sei nem quem é ela, não conheço ela pessoalmente. E uma pessoa me deu o telefone dela e falou assim: olha, sempre que você precisar de alguém para orar, liga para ela que ela vai orar com você. E me apresentou para ela por telefone. E essa irmã ficou assim, olha, um tempão orando comigo. E eu estava, quando ele faleceu, assim, eu estava num desespero tão grande. E um dia eu liguei para ela, ela falou: minha irmã, você está preparada porque eu vou te falar? Aí eu falei: meu Deus, o que ainda vem, né? Lá vem, né? Aí ela falou assim: sabe aqueles coqueiros que tá no meio da tempestade, o coqueiro bate lá no chão e volta, e bate lá no chão e volta? Então, Deus me mostra isso na sua vida. Vai passar um vento tão forte na sua vida, tão forte na tua vida, que Deus, ele vai mudar toda a tua história. Deus vai reestruturar tudo, Deus vai tirar, vai pôr, ele vai mexer. Vai ser difícil, minha irmã. Ela falou bem assim para mim. Vai ser Já difícil. estava difícil. Mas você vai vencer. Não desista. Não desista, porque Deus é contigo. Amém. E você sabe que 10 anos, isso foi 10 anos atrás, hoje eu fico pensando, falo: meu Deus, e foi mesmo. Mas nós vencemos e assim, hoje, cada passo que eu dou, eu quero pular, eu quero dançar, eu quero agradecer. Terça-feira foi meu aniversário e eu falei assim: Deus, eu não quero te pedir nada, nada. Hoje eu quero dobrar meu joelho e eu só quero te agradecer pelos bons momentos, pelos maus momentos, mas o Senhor não me abandonou. E eu falei para Deus assim: Deus, eu só quero uma coisa. Não retires de mim o teu espírito, nunca, 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 porque se eu tiver o teu espírito, eu sobrevivo.
Se você está gostando dessa entrevista, não fique triste. Essa foi a primeira parte e nós vamos continuar com a segunda parte no próximo programa. Eu quero lembrar você que ficou aqui até agora e que saiu daqui, eu tenho certeza, com a sua fé fortalecida, que já vai começar o segundo culto e que eu te espero aqui no próximo programa. Deus abençoe a sua vida.